Salve, muito boa noite. Mais uma vez aqui no Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília. E falando de política, a política manda na sua vida. E nós trazemos aqui exatamente as pessoas que comandam o Brasil para você ter a sua ideia e participe aqui conosco desse processo que não é um momento muito simples. Nós hoje aqui no Frente a Frente estamos com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ministro que tem uma longa história de serviço à pátria, de serviço ao país. É um grande líder, especialista em gestão, passou pela Academia Militar das Agulhas Negras, a famosa AMAN. Olha, isso não é pouco não, é um teste, né, ministro? Muito obrigado, ministro, pela sua vinda aqui aos estúdios da Rede Vida. Vi a sua agenda, sei da sua agenda cheia, repleta, eu acho uma deferência vir aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Zé, é um prazer estar aqui. Eu acho que é uma obrigação que a gente tem de prestar contas à sociedade, de esclarecer nesse momento que nós vivemos de muita dor, muitas perdas. Nós temos um número absurdo de perdas nessa pandemia. Esses números se refletem em pessoas, não são só números, são famílias que perderam entes e a gente sofre cada uma delas. Então, nós temos que prestar conta, nós temos que apresentar nossos profundos respeitos ao pessoal que está na frente de combate, pessoal de saúde, atendendo o tempo todo as pessoas que estão acometidas da Covid-19. Então, essa é a nossa obrigação. Eu acho que a missão que foi dada de dirigir o Ministério da Saúde no momento da pandemia, ela engloba todo esse trabalho, engloba a prestação de contas, engloba aguentar as pressões. E nós precisamos agora focar no tratamento das pessoas que estão hoje doentes, prever muito as medidas que são medidas preventivas, mantê-las, manter os afastamentos sociais necessários para que os distanciamentos necessários para que a gente não contamine em larga escala e focar na vacina. Vacina vai equilibrar, vacina vai reduzir a contaminação e vai nos trazer para a normalidade. Perfeito. Você deve estar sentindo falta aqui da minha parceira de sempre, Denise Rotenburg, né? Mas ela teve que fazer um intervalo e estará de volta aqui na retomada do Frente a Frente. Ministro, qual é o seu sentimento atual? O senhor recebe informações aí de todo o país. Qual é o sentimento hoje sobre essa pandemia? Ela está diminuindo? Está dando um repique, muita gente fala em segunda onda, que eu não acredito, porque não sei quando acabou a primeira. Qual é o seu sentimento sobre essa situação? Zé, olha só, a nossa visão é uma visão técnica, é em cima de dados. Nós temos dados colocados nos nossos sites, que são dados em cima de uma plataforma que acompanha todos os números do país. E eu posso te afiançar, nosso país é o continente. Então, quando você fala de Brasil, você tem que tomar mais cuidado. Nós temos que falar primeiro das nossas regiões. A região norte e nordeste do nosso país, ela está praticamente mantida a tranquilidade, nos casos de óbitos principalmente. Muito pouca elevação de contaminação e óbito praticamente estável, desde que caiu há alguns meses. Isso representa que as diferenças. Então, o Norte e Nordeste, em grande parte dessas regiões, esse é o quadro. Quando você vai para o Sul, Sudeste, você tem um quadro de elevação da mesma pandemia, porque ela nunca acabou. Então, quando fala de segunda onda, a gente concorda, a gente compreende o que está se falando. Se fala de uma oscilação. Uma oscilação, claro, com um grave aumento de contaminação. Sim, nós temos essa oscilação com um grave aumento de contaminação, principalmente no sul e em alguns locais do sudeste. Já o centro-oeste é o meio termo. O centro-oeste e vai até aí, pegando uma linha até um estado do Nordeste, que é a Bahia. O Distrito Federal saiu de alta, né? Exatamente. Então, isso está no meio termo,
faz o meio termo da ligação entre o norte e o sul. Quanto a o que é bastante positivo. O que é positivo? É que não há uma ligação da curva de óbito com a curva de contaminação. A curva de óbito se despregando da curva de contaminação. Isso mostra que o trabalho, os protocolos, a preparação e os cuidados com os pacientes, cuidado precoce, procurar o médico imediatamente, ser diagnosticado pelo médico imediatamente, receber os remédios ou a orientação para que adquira o remédio e começar o tratamento imediatamente, é que vai fazer a diferença. Está salvando vidas. Salvando vidas. Uhum. Os protocolos anteriores tinham um outro olhar. Isso é um grande aprendizado. Da nossa parte, não tem culpar anteriores. Não é do nosso estilo. Ministro... As decisões anteriores eram aquelas. Qual era a decisão anterior? Fique em casa e só vá procurar o médico se tiver falta de ar. Isso você já vai procurar o médico numa fase avançada. O risco de você não controlar a doença é muito grande. E foi por isso que nós tivemos muitas perdas antes de aprendermos. O Norte e o Nordeste, que foram os primeiros impactados, tiveram perdas altíssimas por causa de um protocolo equivocado. O Sul e o Sudeste, muito mais o Sul, que foi a última, tivemos perdas menores, apesar da contaminação ser alta, em cima dos protocolos corretos, o atendimento precoce, a compreensão do manejo do paciente em todas as fases da doença. Houve mesmo um aprendizado, né, das enfermeiras, dos médicos. Uhum. O senhor sabe por que agora, nesse momento, essa contaminação está maior em algumas regiões? O que está acontecendo? É concentração? O que é? Bem, vamos compreender, novamente, regiões diferentes. Uhum, regiões diferentes. Quando você observa no nosso site, no BI, você observa que as curvas de contaminação iniciais, agora no inverno passado, no sul, ela não foi uma curva muito íngreme, ela foi mais baixa. E ela agora está subindo de novo. O que me parece é que o pessoal relaxou um pouco com as medidas preventivas. Nós tivemos as eleições, os comícios, tivemos reabertura, tivemos muitas coisas juntas. E acho que, com o tempo, um ano quase de doença, muitas pessoas começam a relaxar nos seus cuidados. Então, quando você soma, nada na vida, para mim, é fator de uma só condicionante. São várias condicionantes que definem um resultado, um fator. A contaminação, ela acontece no contato pessoal. Ela vem no spray da respiração, do espirro, ela vem do contato com as mãos. É assim que contamina. Se você tiver relaxado nas medidas preventivas e aumentar a aglomeração, aumentar comícios, festas, todas as atividades funcionando full, tudo isso faz com que a contaminação aumente. Então, precisamos manter tudo funcionando, mas manter com medidas preventivas e os distanciamentos sociais necessários para que diminua o risco de contaminação individual. E aí a gente segura a curva. Ministro, um senador do Amazonas, ele me explicava que aconteceu lá no estado foi que, inicialmente, quem pôde ficar em casa se resguardou. Uhum. O povo, em geral, o trabalhador, não pôde, né? Tinha que disputar ali o jantar e o almoço. Aí acabou se contaminando. E agora, né, mais recentemente no Amazonas, esse pessoal que ficou em casa, que o pessoal de uma classe A e B, um pessoal que tem mais dinheiro, que podia, né? Tinha gordura para queimar e ficou em casa, eles saíram e estão se contaminando. O senador me mostra, inclusive, dados lá de que os hospitais particulares é que estão lotados, né? Isso acontece no Brasil inteiro? O senhor tem informações sobre isso? Olha, esse fato de Manaus, ele realmente é um fato muito típico, nota-se isso. Mas tem mais dados, o senador está correto.
está bem correto na análise dele, com relação, basicamente, sobre o fato, né? Houve uma contaminação primeiro da classe C e D, Pegava ônibus, ia para e agora trabalhar. uma contaminação maior da classe A e B. Esse fato está perfeito. Agora, as razões, os motivos, podem ser mais discutidos, pode aprofundar um pouquinho. Eu acredito que, como a gente não conhecia muito, lá no começo da contaminação, as próprias unidades básicas de saúde ainda não estavam com suas triagens organizadas. Então, você começou a contaminar a pessoa que ia procurar o atendimento, que quebrou um dedo, já pegava Covid. É. Então, a própria compreensão, isso no começo do ano, é a curva da aprendizagem, da necessidade da triagem já na unidade básica, evita a contaminação, digamos, da classe C e D. E, no caso de Manaus, começou pela C e D. Um dos motivos foi a falta da triagem antecipada. Quando nós compreendemos isso, iniciaram as triagens, etc., começamos a controlar. Concordo que Manaus hoje está com a saúde privada bem impactada, bem impactada. O senhor fez Mas não a curva de mortes. O senhor fez um trabalho muito bom lá em Manaus, né? Levou aviões, transferiu pacientes e tal. Foi só em Manaus que houve esse trabalho específico do Ministério? Manaus foi o primeiro plano emergencial, tá? Nós fizemos um plano emergencial, porque era a cidade mais impactada naquele momento, e serviu de laboratório para muitas outras ações. Não só Manaus, praticamente nós fizemos ações em todas as cidades. Mas o plano emergencial, onde as medidas foram estudadas, começou por Manaus. Foi a primeira que a gente atacou pela gravidade que estava naquele momento. Manaus é uma ilha no meio da floresta amazônica, então, se nós não chegássemos com os meios ali, poderia ser uma gravidade muito maior. O que alastrou lá foi a ida de muitos estrangeiros, né? Uma área industrial, muitos empresários, executivos chineses e tal. Eu acho que isso que levou mais rapidamente. Lá foi o início do processo. Todas as grandes capitais, os hubs, como Fortaleza, Recife, Manaus, Guarulhos, Rio de Janeiro, Brasília, que são os hubs mesmo de chegada de pessoas, foi onde a gente pode inferir que começou aí. Começou essa chegada, né, externa. Portos e aeroportos. Portos e aeroportos. O ministro Braga Neto me chamou lá para mostrar o centro de atuação, né, que está funcionando no Palácio do Planalto, uma área nobre, lá o terceiro andar do Palácio do Planalto, onde está o gabinete de crise com representantes de vários ministérios. E eu ouvi lá explicações e dificuldades, inclusive de transporte de equipamentos, no momento em que se requisitava. Se passasse num país onde havia falta daquele material, o avião ficava era preso retido. Ali. Então era preciso fazer uma rota muito diferente e tal. Quer dizer, as pessoas não sabem e acham que há uma omissão. Não sei onde essa chave foi ligada. Olha só, é muita coisa que a gente tem níveis de informação, porque isso pode causar desconforto na população, receio, pode causar outras coisas. Então, tem níveis de informação. Sim, nós tivemos muitos problemas de conseguir equipamentos, conseguir insumos, porque o mundo todo estava se fechando, fazendo suas próprias reservas. China, Rússia e Estados Unidos são os grandes pontos, principalmente o americano. O americano encostava o avião com o dinheiro na mão, embarcava e levava. E se o avião pousasse em área americana, em princípio, a prioridade era para cumprir o papel para o americano. As coisas são assim, não é uma novidade. As coisas são assim. E, guardando-se os níveis, nós fizemos as nossas reservas também, quando a gente... toda a fabricação de itens nacionais, elas foram requisitadas pelo Ministério da Saúde. Então, só quem não podia exportar nem vender, que não passasse pelo crivo do Ministério da Saúde para primeiro atender o SUS. Então, tudo que se fabricou no Brasil tinha a prioridade para nós.
Perfeito. Olha, hoje o Frente a Frente está num processo muito especial, numa conversa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e já estaremos aqui de volta.